Escaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. O que falar de Batman v Superman? Bom, antes de mais nada, como eu sempre faço ao analisar filmes aqui no canal, esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira sem spoilers, para aqueles que ainda não viram o filme, e a segunda parte com spoilers, onde eu posso apontar os erros e acertos dando nome aos bois. Enfim, vamos lá. Quem acompanha HQs sabe que toda vez que o Batman e o Superman se encontram, eles têm histórias para contar. Cavaleiro das Trevas, a HQ de Frank Miller, que serviu brevemente como inspiração para o filme, é um exemplo disso. Ali vemos as diferenças morais dos dois personagens. Mesmo que seja em um contexto alternativo, a rixa entre eles não é focada na superficialidade do Deus versus homem. Tem muito mais ali. E infelizmente o filme prefere apostar no superficial. Aliás, esse é o termo que melhor define esse filme, superficial. Eu não consigo entender porque a Warner confia tanto no Zack Snyder. Todos os seus filmes sobre esse gênero de super-herói dividiu opiniões. O Watchmen não agradou a todos, Homem de Aço não agradou a todos. Por que então dar a esse diretor a responsabilidade de trazer todo o universo DC para as telas do cinema? O homem é péssimo em narrativa, não sabe dirigir uma cena de ação, não entende o que os personagens representam. Enfim, o que esse cara tá fazendo ali? Uma coisa que eu sempre falo é que Breaking Bad me deixou mal acostumado. A direção e o roteiro são tão bons que faz The Walking Dead ficar ruim. Eu ainda assisto a série de zumbis, ela me diverte, porém a qualidade da direção é visivelmente inferior. Esse é o mesmo sentimento que eu sinto ao comparar Zack Snyder com Christopher Nolan, por exemplo. Enfim, o filme começa nos apresentando um Bruce Wayne que está presente durante as batalhas vistas em O Homem de Aço. Ele assiste de camarote toda a destruição causada pela luta entre o Superman e Zod. A partir dali, Bruce o define como o miserável que trouxe a guerra a nós. Então ele passa a ter um ódio crescente do último filho de Krypton. Esse começo, o primeiro ato do filme, é muito arrastado. A montagem do filme cansa e temos que ter muita paciência até que a batalha que justificou a compra dos ingressos realmente aconteça. Até lá, vemos um Batman implacável, até demais, e um Superman inseguro, que não sabe muito bem o que fazer da vida ou com seus poderes. Somos apresentados a uma nova versão de Lex Luthor, que é um desastre. É uma ofensa ao personagem. Ele está mais para um Coringa clássico do que um Lex Luthor, totalmente descaracterizado. E Lois Lane está lá para ser a mocinha em apuros de sempre. Então temos a esperada luta entre os dois personagens. As justificativas para o embate beiram ao infantil, ao simplório. Eu não vou entregar muito sobre isso para não dar spoilers, mas quem lê ou acompanha o Batman conhece a sua alcunha de maior detetive do mundo. Mas, pelo jeito, Zack Snyder não lê ou ignora tudo sobre esse aspecto do personagem. A luta é épica, mas fica aquela sensação de faltou algo. E quando ela termina, o filme entra num terceiro ato que é pura pirotecnia, explosões e raios que deixariam Michael Bay com inveja. O vilão desse ato, como já mostrado no trailer, que revelou toda a estrutura do filme, é o Apocalipse, personagem criado nos anos 90 para matar o Superman. Se já naquela época ele não tinha profundidade alguma, nesse filme ele é tão genérico quanto qualquer monstro de filme B. A Mulher Maravilha realmente rouba o filme, mas o seu tempo de tela é curto. No fim, Batman v Superman só existe como pretexto de servir como ponte para o filme da Liga da Justiça. Não é um filme sobre o Batman, muito menos sobre o Superman. Eles estão lá para te enganar, para chamar sua atenção. A Warner não quer contar uma boa história com eles. Ela ignora totalmente esse potencial. Ela quer lucrar. Ela quer alcançar a Marvel a passos largos. Porém, quem tenta chegar ao objetivo correndo, corre o risco de tropeçar. Agora, vamos à parte com spoilers. Se você ainda não viu o filme, não recomendo ver esse vídeo a partir daqui. Como eu disse agora há pouco, as motivações para o embate dos dois heróis são simplistas. Como que o Batman, que é o maior detetive do universo DC, se deixa ser manipulado por um plano raso elaborado por esse Lex Luthor afetado? Ainda mais se falando de um Batman mais velho e experiente. Ele deveria ter investigado mais. Mas não, aqui ele é apresentado como um personagem tomado pela raiva, que não consegue olhar as ações do Superman por outro ângulo. Ignora o que ele tem de bom e só vê o lado negativo do Homem de Aço, e o julga com base no achismo. O mesmo ocorre com o Superman.
ele não tenta entender o contexto onde o Batman existe. Ele apenas julga as atitudes do vigilante sem investigar com mais profundidade. O filme parece um reflexo do momento político que o mundo atravessa, onde julgamos e damos sentenças com base em superficialidades sem nunca se apegar a contextos ou entrelinhas. E é nessa animosidade infantil que os heróis brigam, se espancam e o Batman por pouco não atravessa o peito do Superman com uma lança de kryptonita. É sério, o Batman quase mata o Superman. Ele é impedido por Lois Lane, que explica ao morcego que ele foi manipulado feito um idiota. Aliás, esse é um dos maiores defeitos do filme. O Batman aqui apresentado não liga em deixar um rastro de mortos pelo seu caminho. Isso não seria um problema se a gente estivesse falando do Wolverine ou então do Justiceiro. Mas a maior regra do Batman é nunca matar. Isso faz parte da essência do personagem, do seu status quo. Você tirando isso dele, ele vira outra coisa. Se esse Batman já ultrapassou essa linha, se ele não liga mais em matar, qual será o embate psicológico que ele terá com o Coringa? Pois uma das coisas mais legais e mais emblemáticas do duelo entre os dois é que o Coringa tenta fazer o Batman quebrar essa sua única regra. Como vimos em Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan, o Batman poderia ter atropelado o Coringa, como o vilão queria que ele fizesse, mas não o fez. O Batman sabe que, ao ultrapassar essa linha, ele não será diferente do vilão, será igual a ele. Esse embate psicológico não tem mais sentido. Em um possível filme solo desse novo Batman, provavelmente teremos o herói tentando evitar que o Coringa mate pessoas. E só. Sobre o Superman, em Um Homem de Aço eu já não conseguia ver o Superman no filme. Nesse, a coisa piora. Ele é apático e arrogante. E na primeira manifestação popular contra ele, o herói foge. Ele procura significado para continuar sendo o herói desse mundo. Sendo que a bondade do Superman que eu aprendi a gostar é inata, nasceu com ele. É herdada da sua criação conduzida por duas pessoas simples que viviam num Kansas. O Superman faz o que faz porque ele sabe que é o certo a fazer. Ele tem o poder para destruir toda a humanidade, mas por opção ele escolhe ser um de nós e nos protege. Simples assim. Mas Zack Snyder não entende isso. Ele não entende os conceitos que fizeram esses personagens serem o que são. Eles são basicamente o alicerce de tudo que existe de super-heróis. Temos o poderoso, o ser bondoso que faz o que faz porque sabe que é o certo a fazer, e temos a sua contraparte, um personagem sombrio e humano que age por vingança. Todos os outros personagens que chegaram depois são variantes desses dois arquétipos. Mas Zack Snyder tem vergonha disso. Ele acha que heróis precisam ser melhorados e adaptados a tempos menos ingênuos, e faz coro a essa sede de sangue adolescente. A Mulher Maravilha só se destacou porque Snyder não teve tempo de tentar consertar ela. O filme ainda nos apresenta o Aquaman, Cyborg e Flash. É quase um grito de, olha, vem um filme da Liga da Justiça aí, hein? Mas o erro da Warner, como eu já disse, é já querer fazer um filme de supergrupo sem desenvolver direito esses personagens. Batman vs Superman é arrastado exatamente por isso. Eles têm que organizar em um pouco mais de 2 horas e meia de projeção as várias informações para justificar a existência da Liga da Justiça, coisa que a Marvel fez devagar ao longo de vários filmes antes de nos apresentar os seus Vingadores. Essa pressa da Warner parece desespero. Quando analisei o trailer desse filme, eu disse que eles entregaram toda a trama do filme na peça promocional. E quando finalmente eu assisti ao filme, eu vi que eu estava certo. Fui muito criticado naquele vídeo, aliás. Falaram que eu consegui definir um filme todo com base em 3 minutos de trailer. E olha só, a estrutura toda do filme estava lá mesmo. Lá mostrava que os heróis seriam manipulados até se enfrentarem, mostrava que teria o apocalipse e que os heróis iriam se unir para enfrentar a nova ameaça e, por fim, seriam ajudados pela Mulher Maravilha. Gente, aquele trailer é um resumo do filme todo. Eu vi o longa já sabendo como ele acabaria. E o roteiro é cheio de furos. Antes os heróis tinham um ódio incontrolável um pelo outro e do nada ficam muito amigos. Superman consegue salvar a Lois Lane sempre que ela está em perigo, seja qual for o lugar e situação, mas foi incapaz de localizar onde sua mãe estava para salvá-la. Em um determinado momento do filme, os dois heróis se dividem para resolver problemas distintos. Enquanto Batman invade o covil dos sequestradores de Martha Kent, por que o Superman não foi impedir que o apocalipse fosse criado? O roteiro simplesmente o anulou até o momento em que ele precisava lutar com a criatura. E olha que estamos falando de um personagem com super percepção. E falando do apocalipse ainda, qual era o plano do Luthor ao criar o monstro? Pois se ele derrotasse os heróis, o apocalipse ia continuar destruindo tudo ao seu redor. O roteiro é muito ruim. Eu sei que muitos gostaram do filme. Ele tem alguns momentos legais. O uniforme do Batman é o melhor até aqui. O Alfred está bom. E a Mulher Maravilha está ok. Mas o filme, num todo, não é bom. Ele seria se tivesse um diretor à altura da importância
que esse filme tem para o futuro do universo DC. E antes que me chamem de Marvete, eu leio HQ sem olhar de qual editora vem. Gosto de boas histórias, seja qual for a editora que as publicou. Essa rixa entre Marvel e DC é infantil, e eu não sou pago para falar que o filme é bom. Nunca faria isso. Sou exigente e acredito que todos nós deveríamos ser. Assim pressionamos a indústria a trazer mais qualidade ao entretenimento. Eu critico o filme porque eu sei que poderia ter sido feito coisa muito melhor. Esses personagens mereciam coisa melhor. E eu não me contento com qualquer coisa. Não me deixo seduzir com essa pirotecnia ou heróis fazendo cara feia. Eu quero algo que saia do superficial. Torço muito pela DC e quero que ela chegue onde a Marvel chegou. Quem ganharia com isso somos nós. Mas esse filme me deixou com a sensação de que fui enganado. Se esse é o modelo para os próximos filmes da DC, não vejo um futuro muito animador. Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook, você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram e, para fechar, temos o grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. E esse Fora da Caixa vai chegando ao seu final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta!